Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que temos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Glória a Deus. Com esse texto, nós encerramos a leitura e a exposição da primeira epístola de João, do capítulo 5, que é o último capítulo desta carta. Nesta carta pequena, mas rica de aprendizado, de lições importantes para a nossa vida e para a nossa espiritualidade, nós falamos sobre alguns assuntos que são fundamentais à nossa fé. Nesse texto que nós estamos agora tratando, ele é uma continuação daquilo que foi iniciado por João no capítulo 5, onde ele fala de uma fé que vence o mundo. Que fé é essa que vence o mundo? João vai explicar na primeira parte do capítulo 5 que essa fé que vence o mundo é a fé em Jesus Cristo. É a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a fé que vence o mundo. Nós temos uma fé em Jesus Cristo. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E essa fé que hoje temos em Jesus Cristo nos dá uma certeza importantíssima de que tudo o que precisava ser feito para que fôssemos salvos foi feito através do sacrifício de Jesus. Essa semana eu estava explicando a uma turma de seminário que nós não servimos a Deus para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso servimos a Deus. Nós não estamos aqui em busca da nossa salvação. Nós não estamos aqui correndo atrás da nossa redenção. Nós estamos aqui porque fomos salvos, remidos e lavados no sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E essa certeza provém da fé que vence o mundo. Essa fé é capaz de vencer o mundo e suas atrações, seus atrativos, suas seduções, porque ela aponta para algo maior do que o que está no mundo. Ela aponta para algo muito melhor, ela aponta para algo que nos leva a uma perspectiva de eternidade.
Jesus, em um certo momento, quando estava falando com os seus discípulos, ele disse: olha, por que vocês estão brigando por quem vai ser o melhor aqui? O reino de vocês não está aqui, o reino de vocês está comigo, na glória do meu Pai. É lá que o lugar de vocês, que o trono de vocês está reservado. É lá que a recompensa de vocês está guardada, aonde vocês vão desfrutar por uma eternidade juntamente com o Senhor. Porém, só quem desfrutará desta bênção, só quem desfrutará dessas riquezas, dessas maravilhas, são aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo não é a mesma coisa de ser um religioso, ou de ser um adepto de uma denominação, ou de ser um adepto de um movimento. Não, estar em Cristo é viver a vida de Cristo em nós e manifestarmos por isso a glória de Deus. É isso que João vai explicar. Nós que fomos resgatados no mundo do pecado, nós não fomos apenas resgatados das trevas para o reino de luz, mas o próprio Jesus vai dizer que nós fomos enxertados nele, nós fomos colocados nele como ramos plantados, enxertados na videira verdadeira. Nós não seguimos a Cristo, nós estamos em Cristo. Nós não seguimos a Cristo, nós somos pequenos cristos. Nós não seguimos a Cristo, nós vivemos a vida de Cristo em nós. E isso é o que fundamenta, é o que respalda a nossa fé. Os discípulos, quando foram afrontados no passado, eles disseram: não posso fazer nada com relação a isso, porque eu não mais governo a minha própria vida. A minha vida está sobre o governo de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Eu não posso parar, eu não posso me calar, eu não posso deixar, eu não posso abandonar, eu não posso, porque não convém mais a mim tomar essa decisão. O Espírito do Senhor, Ele tomou-me de tal maneira que eu não tenho mais o controle, as rédeas. Quem tem as rédeas, o controle é o Senhor. E porque estamos em Cristo, quando nós oramos, aquilo que nós colocamos diante de Deus é atendido, porque nós estamos em Cristo. E o poder ou a efetividade desta oração não está na oração em si, mas está em quem ou em a quem nós oramos. A nossa oração em si, ela não é poderosa. A minha oração, ela não tem poder nenhum. Porém, a quem eu oro faz toda a diferença. E não somente a quem eu oro, porque João vai dizer que não é apenas orar com fé, mas é orar alinhado à vontade de Deus. E quando nós oramos alinhados à vontade de Deus, tudo que a gente pede, o Senhor realiza, porque é a vontade de Deus que se cumpre em nossas vidas. Quando nós oramos, nós não estamos simplesmente jogando palavras ao vento, ou não estamos simplesmente nos utilizando de uma narrativa espiritual ou nada do tipo. Nós estamos ali fazendo menção do nome de Jesus e dizendo que em nome de Jesus nós vamos buscar fazer a vontade de Deus. Estamos dizendo: Senhor, tudo que o Senhor quer, tudo que o Senhor deseja, tudo que o Senhor nos revelou por meio de Cristo, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, com relação a projeto, a plano, a desejo, a objetivo, nós queremos, porque nós queremos usufruir desta vida de Cristo em nós.
Por isso que Jesus vai dizer que aqueles que estão nele e as suas palavras estão em nós, são verdadeiramente os seus discípulos. São eles que, por estarem alinhados ao Senhor, em oração, tudo o que pede é concretizado. E João vai dizer aqui, porque vocês estão em Cristo, porque vocês estão firmados nele, porque sua fé se fundamenta na certeza da salvação nele, tudo que vocês oram tem a ver, tudo que vocês oram está voltado a promover a glória dele. Tudo, nada é para mim, nada é para você, nada é para a gente, para nos beneficiar em detrimento das pessoas. Não, nós, quando oramos a Deus, firmados em Cristo, o nosso maior objetivo é glorificá-lo em tudo que nós somos e em tudo que nós fazemos. Não é a minha bênção, não é a minha vitória, não é a minha conquista, não é aquilo que é bom para mim ou é bom para os meus, mas aquilo que promove a glória de Deus. Aquilo que promove a glória de Deus. Quando nós oramos com essa iniciativa, com essa consciência, com certeza Deus ele faz prodígios e maravilhas, o seu nome é glorificado, a igreja se alegra e o mundo conhece o poder do Evangelho. O mundo conhece. Quando nós oramos ao Senhor, conscientes de que a nossa oração ela deve estar sujeita à sua vontade, nós assim manifestamos as suas virtudes como seus servos. E João está dizendo isso. Vocês oram e o que vocês pedem se concretiza. O versículo 14 ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, pedimos alguma coisa segundo o que ele determina, segundo o que ele quer, segundo o que ele direciona, ele nos ouve. Aleluia, ele nos ouve. Oração é um momento muito especial na vida do crente. É por isso que a gente não deve orar de qualquer jeito. A gente não deve entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. Nós devemos entrar na presença do Senhor conscientes de que nós estamos entrando na presença do único Deus verdadeiro, do Deus todo-poderoso, do Deus santo, do Deus que é perfeito em todo o seu ser. É a esse Deus que nós estamos levantando a nossa voz, é a esse Deus que nós estamos nos apresentando. Quando nós nos prostramos para orar, as janelas dos céus se abrem e o Senhor se coloca ali à disposição para ouvir o nosso clamor. Veja o privilégio, meu irmão, veja o privilégio que nós temos. Uma oportunidade dessa a gente não pode aproveitar de qualquer jeito, a gente não pode falar qualquer coisa. Nós precisamos entender que essas oportunidades que Deus nos dá de desfrutarmos a sua presença é para que nós venhamos a buscar fazer a sua vontade. Um certo pastor conta uma história que Deus resolveu atender em uma igreja, abrir atendimento em uma igreja. E anunciaram lá, dentro dessa história que ele contou, que Deus iria estar lá para atender as pessoas que chegassem ali. E foi fazendo aquela fila, as pessoas foram chegando, foram se acumulando, foram se organizando, e 2 anjos começaram a passar pela fila entregando uma folha e uma caneta, uma folha em branco e uma caneta. E à medida que eles entregavam aquela folha com aquela caneta, ficava subentendido que era uma espécie de lugar de anotações, para que alguma coisa fosse escrita ali. E aquelas pessoas, apressadamente, agoniadamente, começaram a escrever naquela folha tudo aquilo que elas queriam pedir a Deus.
todos os seus desejos, todas as suas vontades, começaram a colocar ali na folha. Enquanto a sua vez não chegava, eles completaram a folha de um lado a outro, de palavras, de pedidos, de coisas que eles queriam falar com Deus. Mas teve uma pessoa em especial que continuou com a sua folha em branco e segurando a sua caneta. E um anjo, achando aquilo curioso, chegou para aquele rapaz e disse: rapaz, foi que houve? Todo mundo aqui está escrevendo na folha para quando chegar, apresentar diante do Senhor. Por que você não está escrevendo na sua folha? E ele respondeu: eu não estou escrevendo na folha, porque eu estou guardando essa folha para escrever aquilo que Deus vai me dizer. Eu estou guardando essa folha para esperar anotar aquilo que o Senhor vai me dizer. Porque mais importante do que o que eu tenho para dizer para Deus é o que Deus tem para falar comigo. Sim ou não? Mais importante do que o que você tem para dizer a Deus é o que Deus tem para falar com você. Um dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus, sabe qual foi? Foi quando Jesus estava num barco, chegando perto da margem da praia. Ele viu que tinha uma multidão que, por vê-lo chegar à margem da praia, estava se empurrando, estava se estapeando na beira da praia, esperando que ele desembarcasse para poder tocar nele e alcançar o seu milagre, alcançar a sua cura e alcançar a sua bênção. Então Jesus olha para os discípulos e diz: olha, vamos ficar um pouco aqui, não vamos encostar o barco ainda, porque eu preciso falar com eles, eu preciso falar com este povo, mas esse povo não está querendo me ouvir. Esse povo está ali se empurrando, esse povo está ali se estapeando, porque esse povo está querendo apenas aquilo que eu tenho para dar, e não está querendo ouvir aquilo que eu tenho para dizer. E essa realidade é um retrato do nosso tempo. Nós estamos em um tempo onde as pessoas estão ávidas para satisfazer as suas expectativas e não estão nem aí para o que Deus quer na vida delas. A gente vem para a igreja atrás de buscar de Deus algo que atenda às nossas demandas pessoais, quando nós devíamos estar na igreja em busca de ouvir a voz de Deus, de ouvir a orientação do Espírito Santo, em busca de sermos sensíveis à sua palavra. Eu não estou dizendo que a sua dor, o seu problema não é importante, mas veja, meu irmão, mais importante do que a nossa dor, do que o nosso problema, é ouvirmos a voz de Deus, é sermos orientados, é sermos conduzidos por Ele. Mais importante do que aquilo que nós viemos buscar, é o que nós precisamos levar hoje da parte de Deus. Porque Deus, Ele tem algo hoje para entregar a mim e a você. Deus, Ele tem algo hoje para falar ao meu e ao teu coração. E esta palavra, ela vem abrir o nosso entendimento com relação a isso. Precisamos entender a importância da oração, não como uma ocasião aonde venhamos a satisfazer as nossas necessidades, mas uma oportunidade de desfrutarmos da presença de Deus e sermos conduzidos pelo seu Espírito. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não sei se no nosso hino, no nosso cenário tem, mas na harpa cristã tem um hino aonde no seu refrão ele diz: fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar. Aleluia, oh, aleluia. Glória a Deus. João está dizendo aqui que todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está firmado na rocha eterna, ora de uma maneira
onde ele está alinhado com a vontade de Deus. Senhor, é o que tu queres eu quero. Você já experimentou orar assim? Você já experimentou dizer isso a Deus? Senhor, olha, o que tu queres eu quero, porque o que eu quero, meu Deus, o que eu quero não serve, o que eu quero fora da tua vontade não presta. Então o que tu queres, Senhor, eu quero saber e eu quero andar segundo aquilo que tu queres para a minha vida. Porque muitas são as vozes que nós ouvimos, mas a voz do pastor, ela é inconfundível. E quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos conduz pelas suas veredas de justiça. Ele diz, e se sabemos que Ele, versículo 15, nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se você ora ao Senhor, dizendo, Senhor, faz em mim a tua vontade, tenha certeza de que Ele vai fazer a vontade dEle na sua vida. Se você ora, abre o seu coração, se coloca à disposição verdadeiramente de obedecer à vontade de Deus para a sua vida, se prepare, porque a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Se prepare para experimentar a vontade de Deus na sua vida e glorificar o seu nome por meio dessa experiência. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela deve ser a nossa prioridade. Ela deve ser o nosso plano A e o nosso único plano de vida. Mas meu Deus, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto fazer aquilo outro, eu queria tanto fazer aquilo outro. Meu irmão, a vontade de Deus é melhor do que todas essas coisas. Eu já contei aqui na igreja a história do pastor Thomas, quando ele estava ainda no Canadá, prestes a participar de uma Olimpíada. No meio de uma prova seletiva, ele já tinha conquistado o recorde para ir para as Olimpíadas. Deus parou ele no meio da prova. Disse, pare. Ele, oxê, que negócio é esse? Que voz é essa? Pare. E de repente ele para. E quando ele para, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar ao seu coração. E a frase mais forte dessa experiência foi quando Deus disse a ele, eu não quero as suas medalhas, eu quero você. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não quero as suas medalhas, eu quero você. Muitas vezes a gente acha que Deus quer muita coisa da gente, que Deus quer a nossa vitalidade, que Deus quer o nosso dinheiro, que Deus quer a nossa posição, que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, que eu tenho que lutar para ter uma vida melhor, mais abastada, porque com mais condições eu vou ter mais oportunidade de servir a Deus. Não adianta se nós não estamos dispostos a ofertar a nossa vida no altar do Senhor. Ele não quer o que a gente tem, porque o que a gente tem foi Ele que deu. Ele quer a nossa vida, a nossa vida. Ele não quer o que você tem de capacidade, de conquista, de realização. Não, meu irmão, Ele não quer isso não. Ele quer você para que Ele possa usar você a fim de promover a glória dEle. Ele só quer que você se apresente diante dele e diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, eu quero glorificar o teu nome. E Ele poder, de fato, usar você como uma tocha viva neste tempo. Quando Isaías disse, eis-me aqui, Deus disse a ele, você vai, tem certeza? Olhe, eu vou lhe enviar a falar algo para um povo que não vai lhe ouvir. Veja que situação. Isaías acabou de dizer ao Senhor, eu estou pronto, pode me enviar, pode me mandar. Mas veja a mensagem de Deus para ele. Tá certo, tudo bem, eu vou lhe enviar, mas se prepare, porque você vai falar e ninguém vai ouvir você. Outra coisa, você vai passar 3 anos falando para este povo nu.
3 anos profetizando para um povo que não estava nem aí, ainda mais nu, para retratar a condição daquele povo diante de Deus. Aquele povo estava nu diante dele, como Isaías estava diante do povo. Foi fácil? Foi simples? Foi algo, confortável? Foi algo que promoveu a popularidade de Isaías? Não. Foi algo que expôs Isaías ao escárnio, às críticas, que expôs Isaías às controvérsias, às oposições. Porém, Deus estava com Isaías, Deus estava com ele, e em todo tempo o Senhor confirmou as palavras da sua boca. Aleluia! Quando estamos fazendo a vontade de Deus, ainda que enfrentemos as oposições, ainda que enfrentemos o que vier, o Senhor, Ele nos garante a vitória sobre todas essas coisas. O Senhor confirma a sua vontade diante de todas essas coisas. Porque foi Deus, ou não foi Deus? Foi Deus. Foi Ele que nos salvou. A nossa vida é dele. Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser comigo. Se Ele quiser me matar agora, Ele faz. Se Ele quiser me botar numa cama de hospital, Ele faz. Mas também se Ele quiser me botar na cadeira de presidente, Ele bota. Porque Ele tem total poder e liberdade para fazer comigo o que Ele quiser. Porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é o meu Deus. Ainda que eu não entenda, ainda que eu sofra, ainda que eu tenha crises, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor será glorificado. Aleluia! Ele será glorificado. Ele será glorificado. Porque a vontade dEle é para a glória dEle, é para o louvor dEle. Mas eu não tenho um espaço, não, tem não. O homem desaparece para que Deus possa ser glorificado. O homem tem que sumir para que a glória do Senhor venha a ressurgir. E no versículo 17, 18 e 19, ele diz assim: toda injustiça é pecado, falando sobre algumas situações aonde nós devemos orar por pessoas que pecaram, mas não para a morte. E ele vai fazer uma distinção, não com relação a pecadinho e pecadão, mas a Bíblia já fala sobre pecados que são perdoáveis e pecados que são imperdoáveis. O pecado que a Bíblia descreve como imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas ele vai dizer, olha, existem pecados que são perdoáveis, nem todo pecado é para a morte. A esses, você deve orar, você deve interceder, você deve rogar ao Senhor. A esses que não pecaram para a morte, ainda há esperança, ainda há necessidade de orar. Mas aqueles que pecaram para a morte, esses aí não adianta nem você fazer um mês de oração. Não adianta nem você fazer vigília, fazer campanha, não adianta. No Antigo Testamento, Deus ele vai dizer através do seu profeta claramente: parem de orar. Ele vai dizer ao seu profeta: pare de orar por este povo, pare de orar por este povo, porque a situação deles eu já resolvi. Então há circunstâncias em que nós devemos perseverar em oração, perseverar para que Deus alcance, para que Deus salve, para que Deus resgate. Mas há circunstâncias em que, por mais que a gente ore, por mais que tenhamos boa vontade no nosso coração, mas nada é maior do que a vontade de Deus. Deus não nos impede de orar. Deus só nos diz através do seu servo que há ocasiões em que a nossa oração ela alcança o seu objetivo, e há ocasiões em que a nossa oração ela pode não alcançar aquele objetivo, porque
é um objetivo que foge da vontade de Deus. E o compromisso de Deus é com a sua vontade, é com a sua glória, é com a promoção do seu reino. Nós devemos hoje, meus irmãos, sair com a certeza de que, primeiramente, estamos em Cristo, por meio da graça de Deus. Estamos ligados nele, estamos firmados nele, estamos arraigados nele. E esta certeza deve gerar em nós uma fé, deve gerar em nós uma confiança, que faça com que a nossa oração, ela seja uma oração que busque como prioridade fazer a vontade de Deus. Porque quando nós priorizamos fazer a vontade de Deus, tudo dá certo. Você pode questionar e dizer, mas tem tanta gente que ora, mas não faz a vontade de Deus. Tem tanta gente que diz que ora, mas tem uma prática, uma vida completamente fora da vontade de Deus. Não se engane com essas coisas, porque o Senhor, Ele tem compromisso com a sua palavra e com a promoção da sua glória. Todo aquele que verdadeiramente ora a Deus, buscando se sujeitar à vontade dEle, desfruta da bênção que é viver na vontade de Deus. Somente esses vão saber o que é de fato viver uma vida abençoada. Aqueles que fazem sucesso diante dos homens, aqueles que ganham notoriedade diante dos homens, nem sempre estão voltados a fazer a vontade de Deus. Porém, aqueles que estão, eles têm uma procedência, eles têm uma atitude, eles têm uma fé que vence o mundo. E vencendo o mundo, eles promovem a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações, que possamos orar, buscando fazer a vontade de Deus, buscando ouvir aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós, para que possamos ser instrumentos da sua bênção, aonde Ele nos colocar. Deus abençoe em nome de Jesus.